Boa noite. Eu agradeço a confiança da casa em mim, né? E eu falei para ele, eu não sou palestrante, não sou expositora, porque isso é pro Divaldo, né? A gente fica assim, né? No nosso nívelzinho de alguém que estuda e vai passar adiante aquilo que estudou. E agradeço a oportunidade, né? Porque cada vez que a gente tem que fazer um estudo, né? E vai apresentar, são assim momentos em casa que a gente lê, que a gente estuda, que a gente medita, e é muito bom, né? Realmente é prazeroso esse momento, né? E aí o tema que me coube era para falar sobre a Páscoa, né? Era a Páscoa e o Espiritismo. E aí a gente começa a pensar que é uma festividade que geralmente passa assim muito rápido, né, para nós. Quando se fala de Natal, todo mundo começa a se preparar para o Natal, as lojas se enchem, né, e todo mundo fica assim, né, mas é Natal, então vamos preparar a ceia, vamos pensar nos outros, e vamos então ajudar os pobres, vamos levar doações. As pessoas se mobilizam de uma forma tal, né, é o nascimento de Jesus. É a vinda de Jesus, né? E aí todo mundo fica assim mobilizado. É claro que é muito importante, afinal de contas, né? A vinda do nosso, né? do nosso rei, daquele que, né? Do nosso grande mestre, é algo que vai nos mobilizar muito, é óbvio, né? Trazendo todo o seu ensinamento, tudo isso. Aí quando vem a Páscoa, né? É claro que o Natal é o Papai Noel e as pessoas estão aí muito envolvidas em se presentear, né? Mas existe uma mobilização interna, né? Das pessoas em ajudar os outros, em olhar para o outro. E quando chega a Páscoa, é o ovo de chocolate, é o coelhinho da Páscoa, né? E fica mais ou menos por aí. As pessoas, né, não existe assim uma movimentação. Eu não sei se eu é que não percebo, né? Mas não existe assim uma grande mobilização em torno da significação da Páscoa, do que representa a Páscoa para nós, né? E aí a gente começa a olhar e diz assim, bom, mas de onde vem, né? Todos esses símbolos da Páscoa, coelhinho que traz ovo de chocolate, as coisas parecem assim um tanto quanto, né, estranhas, né? Coelhinho trazendo ovo de chocolate. E aí a gente vai procurar, né, a origem, né, dessa palavra, de Páscoa, dessa festa. E a gente vai vendo que na Europa, né, na antiguidade, já havia essa comemoração, quer dizer, isso antes de Jesus, e era a comemoração da saída do inverno e a chegada da primavera. E nós, por exemplo, que estamos aqui no Brasil, passamos de uma estação para outra e não damos esse valor à mudança das estações como o europeu dá. Quer dizer, é tudo nevado, tudo coberto de neve, e você não tem uma fruta fresca, não tem um legume fresco, né? Não tem nada, está tudo congelado. E aí pensar, acabou o inverno, né? E vai começar a primavera, aquele gelo todo vai derreter, é a renovação da vida. Então eu tenho uma sobrinha que ela está morando na França já há uns 6 anos, e aí ela me escreveu dizendo, que bom, nós estamos aqui, a primavera está chegando, e ela numa alegria, né, falando, já estão começando a despontar, a neve está derretendo. Então ela se colocando muito feliz, porque era aquela passagem da estação. E ela ia ver tudo, né, ficar verde outra vez. Os pássaros iam voltar a cantar, e ela mora no sul da França. E então ela, no interior, e então ela feliz. E é justamente, quer dizer, era esse renascimento, né? Tudo está nevado, tudo frio, tudo oculto, e de repente floresce, renasce. E aí a gente vendo aí, bom, mas lá para os judeus havia também a sua comemoração, como há até hoje, né? Que eles, como escravos dos egípcios, quer dizer, conseguiram o seu momento de libertação, né, da escravidão, e ultrapassam o Mar Vermelho e conseguem a sua libertação, né? E aí eles comemoram a libertação. Então a gente começa a perceber, né,
que a Páscoa é momento de renovação, né, na sua história. Ele falando, mas de onde vem essa história de coelho, né? Quer dizer, o coelho na antiguidade sendo cultuado, porque era um animal de uma multiplicação, né, enorme, a fertilidade do coelho, numa época em que pensávamos, né, que agora estamos todos, né, com mais idade, vivendo muito, numa época em que a mortalidade era intensa, que as pessoas morriam muito jovens, então o coelho era a fertilidade, né? O ovo também, esse simbolismo de fertilidade. E aí a gente começa a reparar que a Páscoa, ela está, né, é um período que o que se fala, a palavra, né, chave de Páscoa é renovação, fertilidade. Que renovação e que fertilidade é essa que esses povos, né, desde a antiguidade, comemoram e pensam nisso? E aí a gente vai refletindo, né, sobre essas coisas, sobre esses simbolismos, e ainda tem, né, o equinócio, né, está falando também, né, essa palavra do inverno, né, que eu não havia, né. Então a gente pensa assim, bom, e aí o que foi a Páscoa? O que foi a Semana Santa? Né? Quer dizer, e aí nós vamos analisando, recomendo a todos, tirei meu estudo, basicamente, de uma palestra do Divaldo, né? Eu vou declarar minha cópia, mas eu achei muito interessante, e que se vocês procurarem lá no YouTube, procurem lá, né, no programa, como é que era? Transição, né? E que vocês vão encontrar o Divaldo falando dessa simbologia toda da Páscoa e o que representou, né, a representação disso para Jesus. Então, eu comecei a ler o Novo Testamento, comecei a pegar, né, a reler da Semana Santa, porque a gente lê e estuda, lê de novo, né, cada hora a gente encontra uma coisa, né, uma coisa nova. E aí é bem interessante que a gente, quando vai vendo que Jesus, ele começa, né, ele vai dando, tem alguns trechos, algumas palavras dele, que ele vai dando assim aqueles indícios, né, falando sobre vida e morte, né. E aí tem um trecho aqui que ele diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, quando ele vai ser glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, é a primeira informação que ele diz assim: quem ama a sua vida, a perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E aí diz assim, bom, e vamos pensar, né, das comparações de Jesus. Ele fala do grão de trigo, que se fica ali, não cai na terra, não produz, né? Mas se ele cair na terra e morrer, né, no caso, ele vai germinar, porque na verdade o grão desaparece, né? É interessante que quando você joga uma semente na terra, né, a semente depois desaparece, mas, né, brota aquela planta bonita. E aí o que acontece com aquele grão de trigo? Ele vai morrer, aquele grãozinho, aquele pequeno grão de trigo desaparece, mas a planta que dá origem, né, vai dar origem a muitos outros grãos de trigo. E aí vamos pensar, então o que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que morrer? Quer dizer, que morrer vai ser bom para nós? Será que é isso? Qual é a significação aí do morrer, né? E dizendo que quem ama a sua vida a perde, aquele que odeia a vida. Então eu tenho que odiar a minha vida. Então, mas que droga de vida, eu não gosto da minha vida é uma droga. Será que é isso? Na verdade, nós damos muito valor equivocado à nossa vida, né? Nós estamos aqui, nós reunidos.
Então, nós estamos aqui, eu fiquei estudando, meditei muito, né, com a proposta de trazer meditação para todos vocês. E aí, pensando assim, que valor que eu dou à vida? Né? Qual é o valor que a minha vida tem? Né? Qual é o valor? O que eu faço? Eu sou um grão de trigo? Ninguém me responde, silêncio, todos esperando. Vamos nos imaginar, eu, um pequeno grão de trigo. Né? E aí eu proponho a viver a minha vida, trabalhar. Dizer, não, eu vivo para trabalhar, para o meu dia a dia, para a minha família, vou, trabalho, volto, vou ao cinema, vou ao teatro, me divirto, saio de férias. Vou levando a minha vida. Não quero saber de mais nada, não. Né? O que será que eu estou fazendo de bom? Tem aquela pessoa que vive trabalhando, não tem sua religião, mas se dedica, é responsável, é honesto, né? Tem dentro de si valores, princípios morais, que distribui, né? Que leva os outros a pensar, ou a pessoa olha e diz, não, mas ele é uma pessoa honesta, né? Ele é uma pessoa digna, ele dá bons exemplos, né? Ele é o meu exemplo. Será que ele é esse grão de trigo que está frutificando? Certamente. Né? A integridade dele, né, se mantém. Ele não é aquela pessoa que vai se deixar levar por isso ou por aquilo, ou por interesses escusos. Ele tem uma retidão. Independente de ser ou não ser religioso, ele frutifica. Ele tem seus princípios morais. Ele serve a Deus mesmo não sabendo. Né? Quantas pessoas são exemplos, não são espíritas, não são católicos, né? Mas são exemplos. São exemplos de dignidade, de honestidade, de retidão, de caráter, de bondade. Né? De bondade. Então Jesus começa a dar, e aí ele lava os pés dos discípulos, né? E quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz, olha, eu, né, lavei agora, eu dei o exemplo, lavem vocês uns os pés dos outros. Né? Mostrando que todos nós deveríamos ser servos uns dos outros, deveríamos servir aos outros, ajudar os outros. E aí essa ideia também de servir, de ajudar, parece muito grandiosa. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho nada para dar, eu vou servir como? Né? Então, há tantas maneiras de servir. Escutando um amigo, muitas vezes, que está querendo desabafar, você senta, vai ouvindo. Estou servindo a Deus. Né? Vou dar um bom conselho. Eu vejo alguém que está se encaminhando de uma forma equivocada na vida. Né? Eu chego perto dele carinhosamente e vou orientá-lo, dizendo, vem cá, você já parou para pensar no que você está fazendo? Será que isso vai dar um bom resultado e tal? E a gente vai conversando e eu estou servindo a Deus. São as várias formas de servir a Deus. Eu olhei ali, né? Puxa, está sujo. Aí eu digo, mas não tem nada a ver com o centro, tem o pessoal da faxina aí. Né? Aí eu vou lá, pego a vassoura e limpo. Né? Estou servindo. Estar atento ao serviço, né? Seja ele de que ordem for, não importa, eu estou atento. E se eu estou atento, se eu estou ajudando, se eu estou servindo, não estou sendo egoísta, estou fazendo o que Jesus espera que eu faça. Né? Bom, e aí a gente vai vendo que Jesus começa dizendo que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei também. Ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esses são trechos aqui, né, de algumas frases e palavras que Jesus de informações que ele foi dando antes de começar o seu processo, né? Que ele foi aprisionado
E ele vai dando até chegar na culminância, né, da Páscoa, da ressurreição. E aí ele vai dizer a Pedro, né, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro acha aquilo, né, um absurdo, né? Não, eu não vou negá-lo. Como eu vou negar o mestre? Como é que eu vou negar alguém que eu amo? Mas Pedro negou 3 vezes. E aí eu costumo dizer que eu me identifico muito com a figura de Pedro, que eu vejo assim, né? Pedro, alguém que amava profundamente o mestre, que queria muito acertar, que tinha assim aquele amor profundo, respeito, mas resvalava, né? Pegou a espada e corta a orelha do centurião que vai pegar o mestre. Aí diz: não, Pedro não faz isso, né? Aí Pedro vai e nega, e Pedro, né, chora. E a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, como deve ter sido doloroso para Pedro, né, aquele momento em que ele, né, não consegue vencer a sua fraqueza e nega por medo. E aí a gente vê quantas vezes a gente também nega Jesus, né? Por conta das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos nossos receios, do nosso cansaço. E aí a gente se recusa a ajudar o outro, a gente não tem paciência de ouvir, somos, né, às vezes grosseiros e erramos muito, né? Discutimos, fazemos uma série de coisas que depois nós paramos, refletimos e disse: meu Deus, eu não podia mais ter feito isso. Né? E aí é esse momento de Pedro, né, que nega o Cristo. E eu tenho preguiça, eu faço uma série de coisas que não deveriam ser feitas. Mas, né, Jesus não condenava ninguém. Né? Ele sabia que cada um de nós tinha o seu momento. Ele conhecia os seus discípulos. Ele sabia das características de cada um deles, né? E nem por isso deixava de amá-los profundamente. E aí nós vamos pensar que há mais de 2000 anos atrás, a humanidade ainda era, né, muito mais endurecida do que é hoje, né? E que aqueles homens estavam ali prontos para dar continuidade à palavra dele. E ele sabia de que todos eles tinham as suas fraquezas. Estava tentando levantar cada um deles. E dizia assim: olha, imaginem que as parábolas, né, as pessoas, ele contava, falava, as pessoas não entendiam, e eles conseguiam entender. Né? E eles perguntavam: mas por quê? Eles ainda não estão no seu momento. Né? Eles ainda vão encontrar o seu momento de compreender. Eram coisas... Ele contava história, como a gente conta para criança. Né? A gente trabalha na evangelização, o que a gente faz? Né? Sai contando historinha, fazendo teatrinho, e aí a gente vai trabalhando para que esteja no nível deles. E pensar que nós, naquela época, devíamos ser essas crianças mesmo. Né? Éramos espiritualmente ainda crianças. E ainda somos, né? Quer dizer, vejo assim que muitos de nós ainda estamos assim, talvez na adolescência, entrando na adolescência, porque ainda não estamos, né, num patamar ainda tão elevado, a maioria de nós, né? Claro que há companheiros nossos de jornada que já atingiram a sua maturidade, né? E sabemos disso. Mas, né, eu digo assim, eu me vejo assim como Pedro, querendo acertar, amando o mestre, amando a doutrina, amando tudo, amando o trabalho que eu faço e dizendo assim: meu Deus, errei de novo. Né? Então, mas é o esforço, né? Não desista, né? Eu não desisto. Bom, então, e aí Jesus nos diz, né, que nós não devíamos ficar preocupados, porque há muitas moradas na casa do Pai. Né? E ele diz assim: olha, eu vou vos preparar o lugar, e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais também. Né? Eu sou esse caminho que vai levar, né, a essa verdade e a vida. Então, ele foi avisando, né? Olha só, né, eu vou e vocês vão também. Né? Está vendo? Olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha,
se não por mim, não é como muitos acreditam, né? Basta eu acreditar em Jesus e estou salvo, né? Não é essa a teoria, né? Uma vez eu estava na barraca da Feira do Livro e um companheiro estava lá e chegou e disse assim: ah, vocês espíritas não são cristãos. Eu olhei e falei assim: mas é claro que somos cristãos, né? Cristão é aquele que segue a doutrina do Cristo, é aquele que acredita e segue a filosofia do Cristo. Não, cristão é aquele que aceita o Cristo e aceita que ele salva. Vocês não aceitam isso. Eu falei: como não? Né? Todos nós aceitamos a doutrina cristã e sabemos que ele é o caminho da verdade, da vida, que todos vão chegar ao Pai. Mas não, vocês acreditam que vocês é que se salvam. Eu falei: como é que é? Sim, é. Vocês creem que vocês é que se salvam. O que vocês têm que fazer, porque vocês têm que pagar, vocês têm que reencarnar. Então, vocês não acreditam que o Cristo salva. Vocês acreditam que vocês é que se salvam. Aí eu parei, refleti sobre aquela afirmação, falei: só tem razão, né? Aí ele olhou para mim assim, eu falei: exatamente, né? Quer dizer, na verdade, não basta pedir perdão e dizer: ah, Deus, me perdoe e está tudo bem, acabou, né? Eu tenho que resgatar o meu erro, o meu equívoco, fazendo bem. Renato, você não está vendo? Você confirma que vocês é que se salvam. Eu falei: olha, eu não tenho como discutir isso. Mas somos nós que nos salvamos, né? Porque, na verdade, a crença de que basta crer em Cristo e dizer que Ele é a salvação e tudo vai bem, obrigada. Não é assim, né? Não é assim. Então, nós temos que trabalhar para, né? E não é, a gente fala de salvação, né? Parece assim que a gente... nós temos que trabalhar pela nossa felicidade, pela nossa alegria, pela possibilidade de estarmos, né, num lugar melhor, de sermos mais felizes, de merecermos a companhia dos espíritos mais elevados. É essa a grande diferença, né? A capacidade... possibilidade de desencarnar, de dizer tchau para o corpo, né? E partir sorrindo. Que bom, né? Feliz daquele. Né? Aí a gente pega lá o céu e o inferno, começa a ler aquelas descrições dos espíritos felizes, né? Que estão lúcidos, com aquela clareza toda, né? Isso dá assim uma satisfação, uma alegria muito grande, né? Você assim, puxa, né? Tomara que no dia que eu desencarne, né, possa pelo menos não ficar sofrendo tão desesperada, né? A gente tem que se desapegando das coisas, desapegando das pessoas, entendendo que a gente tem, para podermos merecer, né, ser mais felizes, né? Então, pensar que essa semana que a gente comemora, né, relembra a Páscoa, né, é uma semana, né, da tragédia humana. Porque o homem, né, nós que estávamos lá, não ouvimos, não compreendemos e fomos lá, e quantos talvez de nós estivesse lá para crucificar o Cristo, né, para dizer que preferíamos Barrabás ao Cristo. Eu digo: ai, que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que o nosso ponto de vista mudou. Que quando os espíritos nos dizem, né, a mesma Joana, que eu não tenho que ficar ali me lamentando, me lamuriando do meu erro, mas, né, erguer e dizer: bom, então vamos acertar, então vamos melhorar. Errei, agora não tem jeito, então eu vou me reconciliar com meu irmão, seguir o que Jesus disse: antes de eu fazer a sua oferta, vai lá e reconcilia-te com teu irmão, eu vou pedir desculpas a ele, vai ser difícil, às vezes é complicado a beça, né? Depois que você tem que reconhecer o seu erro. Olha, gente, é um movimento muito complicado esse, muitas vezes, doloroso, né? Você reconhecer e dizer: ai, eu tenho que pedir desculpas, né? Aí você se enche de coragem, vai lá e pede desculpas e tenta a reconciliação. Às vezes o outro não quer se reconciliar. Às vezes o outro não te compreende. Aí dá aquela punhalada e você fica em prece, fica orando, né, pedindo a Deus que te ajude. Às vezes você recebe alguém, né, tem que conviver com alguém que inexplicavelmente você tem por essa pessoa uma antipatia profunda, né, terrível. E você está ali tendo que conviver com aquela pessoa. E aí você, quando você não sabe de reencarnação, quando você não tem noção dessas coisas, você pensa: não vou com a cara do fulano, não gosto dele, né?
Aí, quando você toma conhecimento, né, dessas verdades, aí você diz, não, se eu não gosto dele, é porque existe, né, alguma rixa aí do passado. Então, eu tenho que passar a gostar, né? Eu tenho que fazer um movimento contrário, né? Eu tenho que lutar, pelo menos, para não amar, né? Pelo menos tentar diminuir essa minha situação, né, difícil com ele. E aí você ir trabalhando isso, quer dizer, é o trabalho da renovação. E aí pensar que Jesus esteve então solitário, quer dizer, mesmo Pedro, que foi o mais chegado, no momento em que Judas equivocadamente, né, o trai, porque vamos lembrar, né, da figura de Judas, que aí o pessoal tem o sábado de aleluia, né, em que o que acontece com Judas? Né? Acreditava que Jesus ia ser um grande revolucionário, era a grande libertação de tudo, ele ia ser o rei, ele ia se impor, ele ia fazer e acontecer, e tudo ia mudar. Né? Estava equivocado na sua visão. Né? Ele queria tudo repentinamente. Jesus, a missão dele era outra. Né? Não era se tornar, não era a realeza terrestre, era uma outra, era uma mudança de filosofia, era uma mudança, era uma transformação nas nossas mentes. Né? E Judas se equivocou. E aí pensar assim, será que Judas, né, veio, porque aí tinha aquelas escrituras, né, aquelas histórias lá do Antigo Testamento, quer dizer que se Judas já veio predestinado a trair Jesus, Judas já veio com a predestinação, né, ele teve a escolha dele. Né? Foi a fraqueza. E pensar que, muitas vezes, as nossas fraquezas, né, os nossos desejos equivocados, nos fazem vibrar, né, de uma forma tal, num nível tal, em que os espíritos perturbadores vêm, se aproximam, né, e fazem o que querem de nós. E Judas estava ali, quer dizer, estava nas mãos dele escolher, fazer ou não, mas ele equivocadamente, né, entrega Jesus acreditando que seria tudo diferente, que Jesus, no momento, né, crucial, iria fazer alguma coisa, porque Jesus era todo-poderoso, ele reconhecia o poder de Jesus, ele conhecia a realeza de Jesus, né? Mas se equivocou, né? Se equivocou no seu processo. E aí nós vemos o exemplo de Jesus, né? Que quando é crucificado, a igreja nos diz, né, que no terceiro dia desceu ao inferno, desceu ao inferno, né? Ao inferno da culpa, porque Judas também se suicida quando ele repara e se dá conta do que ele fez, né? E aí Jesus vai lá resgatá-lo nas zonas infernais, umbralinas, né, na consciência em que Judas está, para poder ajudá-lo. E aí a gente vê que Jesus é todo amor. A primeira coisa que fez foi ir resgatar Judas. E aí nós pensamos assim, nos momentos em que nós erramos, né, nós temos os nossos amigos que estão lá para nos resgatar, para nos ajudar, para nos socorrer. Não somos seres abandonados. Às vezes nós nos sentimos abandonados com os nossos problemas e esquecemos que temos um Espírito que nos protege, que está aqui do nosso lado. Temos Jesus, o grande governador desse planeta, né? E pensar que, então, ele foi lá para resgatar Judas. Sofreu sozinho, né? Foi negado pelo seu discípulo amado e dando o exemplo da humildade, da dignidade, né? Sabendo a que tinha vindo e, sério, cumprindo com a tarefa que lhe estava destinada, né? Então, é triste a gente ver esse sábado de aleluia, em que vamos malhar o Judas, né? E aí as pessoas pegam aquelas figuras
que não são gratas, né, fazem a sua representação e malham o Judas, né? Quando Jesus, não fez isso, né? Jesus foi lá e resgatando Judas, para que ele pudesse ao longo se preparar, ao longo dos séculos, para ir reencarnando, até o momento em que, como Joana d'Arc, ele pudesse dar também o seu grande testemunho da sua grande libertação, né, da libertação da sua consciência culpada, né? Então, é uma simbologia equivocada, né? Malhar o Judas. Então, é claro que o espírita não pode participar de um movimento desse, né? Não podemos permitir que as nossas crianças façam isso. Chegar e dizer para elas, não, isso aqui é algo equivocado, né? Nós não podemos agir com violência, não devemos agir dessa maneira, porque Jesus não deu esse exemplo. Jesus não fez isso. Ele não disse que nós tínhamos que ser assim, né? Então, malhar o Judas, né, que é uma característica dessa semana, do sábado de Aleluia, está equivocadíssimo, né? Então, vemos aí, somos fruto dessa nossa fragilidade, né? E aí o que acontece, né? Jesus vai lá, resgata Judas e volta, né? Aí dizia aí que ele desceu, e lembrar que foi numa sexta-feira, o sábado para o judeu era um dia, continua sendo, né? O dia do descanso, o dia que todos têm que se dedicar, né, à parada, à religião. Para nós, por exemplo, não é o sábado, é qualquer dia. Então, por exemplo, para quem vem ao Fabiano, qual é o dia? Está aqui, né? É hoje, é a noite de hoje, né? Então, para cada um de nós, quer dizer, respeitamos essa tradição, né, do descanso, né, que se fala, né, que você trabalha, mas tem que ser um dia descansar, que é um dia de dedicação a Deus. E nós temos, só que o que acontece conosco, né? Cada um de nós tem esse dia, é um dia diferente, né? Então, aqui para vocês que estão aqui, que costumam vir aqui ao Fabiano na segunda-feira à noite, né, o dia dedicado a Deus é a segunda-feira à noite. A gente vai ver para as crianças, os pais que trazem as crianças para a evangelização, é o dia da evangelização. Então, estamos começando a habituar, por exemplo, as nossas crianças a saber que existe um dia que é dedicado à reflexão, que é dedicado... Mas, na verdade, todos os dias e todos os momentos são momentos divinos, né? Como eu falei anteriormente, deveríamos estar em oração o tempo todo, né? Ajudando, sendo gentis, pensando no outro, ligando para alguém, visitando um doente, ligando para um amigo que não está bem. Ou seja, é a nossa dedicação ao Cristo, é a nossa dedicação a Deus. É todo momento, é todo dia, né? Ele diz assim, em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. E quando pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, pensar o seguinte, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa boa, e se eu orar e pedir a Deus que me ilumine, o que acontece? Quero ouvir. Ninguém fala. Puxa, vocês não entenderam o que eu disse? Vou repetir a pergunta, hein? Ora, ele diz que todo aquele que crê em mim e fará as obras que eu faço. E muito mais. Se me pedir, eu lá estarei. Então, gente, tudo que eu puder fazer de bom, né? O que acontece? Faremos, né? Vamos pedir inspiração sempre divina, né? E pedir a Deus, me ilumina para que eu possa ajudar, me ilumina para que eu tome a decisão correta, me ilumine para que eu não caia na tentação de fazer alguma coisa equivocada, né? Me ilumina. E aí que diz, faremos aquilo, né? Somos capazes de ajudar, somos capazes de dar um passe. Mas eu não sou médium passista, né? Mas aí você pega, faz uma prece, ora,
pede a presença dos guias ali espirituais e tal, ora por alguém, e o passe vai ser dado, não é mesmo? Houve um dia que eu estava me sentindo em casa muito mal. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, eu digo, ai. Aí eu me levantei e tal, e eu me sentindo mal. O que eu fiz, né? Eu falei, bom, vou lá para o João Batista. Aí no meio do caminho, encontro uma pessoa que estava muito pior do que eu. E estava muito angustiada e tal. E eu parei e fiquei lá conversando com ela. Bom, acabou a reunião, né? Acabou o horário do passe. Quando eu olhei, eu falei, bom, né? Vamos embora, voltar para casa. Bom, voltei para casa, né? E não estava muito bem. Mas eu tinha que trazer, entregar um objeto à mãe de uma amiga minha. Aí, por sinal, eu moro aqui nessa rua. Disse assim, bom, vou lá, né? Vou lá levar isso para dona Carlota. Aí, cheguei, ela estava sozinha em casa. Ela olhou para mim e disse, senhora, você não está muito bem não, né? Eu falei, não estou me sentindo muito bem não. Aí, ela é muito católica. Ela falou assim, eu sei que você não é católica, mas eu posso rezar para você e eu vou te dar um pouquinho da água do Padre Marcelo, que todo dia ele faz uma prece e tal, e eu tenho aqui essa aguinha e tal. Falei, é claro, aceitei. Aí ela pegou, começou a orar, me deu... Olha, à medida que ela foi orando, eu fui melhorando e tal, passou, bebi aquela água do Padre Marcelo. Falei, dona Carlota, estou tão bem agora. Mas foi, né? E me saí dali, sabe, assim, eu era outra pessoa, né? Tudo aquilo que eu estava sentindo, foi embora. E eu já tinha orado muito, né? E como eu, em casa, né? Eu falei, bom, vou para o centro. Bom, aí voltei para casa, quando chegou a noite, eu falei assim para meu marido, eu digo, olha, dona, sabe, eu estava me sentindo mal, mas sabe quem me deu um passe? A dona Carlota. Aí ele olhou para mim, a dona Carlota te deu um passe? Ele sabia. Falei, foi. Aí contei a história para ele, né? E aí a gente vê o amor que ela teve, quer dizer, a sensibilidade, né? Quer dizer, ela teve a sensibilidade de perceber que eu não estava bem, né? Me convidou para uma prece, para uma oração. Ela orou, pediu por mim, pegou aquela água ali, que ela disse que era uma água benta, e para nós água fluidificada, dá no mesmo, é a mesma coisa, né? Nomes diferentes, mas é a mesma coisa. E eu bebi aquela água ali em comunhão com ela e saí me sentindo muito bem, né? Então a gente percebe, ela, né, estava ali fazendo o que Deus queria que ela fizesse. E eu recebi, quer dizer, talvez se eu tivesse dito para aquela pessoa que estava ali agoniada, dizendo, sinto muito, não posso te ouvir, não posso te ajudar, porque eu estou passando mal e eu preciso ir para o centro, né? Talvez eu não tivesse conseguido também, né? Confesso a vocês que eu estava assim, eu estava tanto precisando de um passe. E à medida que a pessoa falava, parecia que eu ia afundando mais, né? E eu ali rezando, dizendo, ai meu Deus do céu, me ilumina, o que eu vou dizer para ela? Foi um momento meio angustiante, digamos assim, né? Mas era assim, quer dizer, por isso é que eu disse, são os momentos em que nós temos as nossas fraquezas, né? Eu não fui suficientemente forte naquele momento que eu estava ali para dizer, não, eu estou passando mal, mas, eu estava, né, numa luta interna. O meu primeiro movimento foi de dizer, e agora? Né? Eu não vou chegar em tempo para tomar o meu passe, eu não estou bem. Né? Mas foi desenrolando. E isso não deixa de ser, né, Pedro. Né? É Pedro negando Jesus. Né? Em que você fica, né, naquela dúvida do faço, não faço, está certo, está errado, eu queria, não vou. É o drama íntimo que nós ainda temos. Aí a gente pensa assim, bom, pelo menos eu agora vivo em drama íntimo, né? Eu vou e fico nessa. Antes, talvez eu dissesse, sinto muito, tchau, eu tenho mais o que fazer, a gente fala depois, e talvez deixasse o companheiro lá, né? E fosse embora. Então, esse nosso processo de eu tenho que melhorar, né? Então, aquilo ali serviu de reflexão para mim? Serviu, né?
Serviu de reflexão, que eu digo, ainda não sou capaz de me doar inteiramente, né? Ainda trago comigo ainda um pouquinho do egoísmo, que eu estava ali sentindo mal, que eu queria a resolução do meu problema. Então, é por isso que eu disse, ainda sou Pedro, né? E estou assim, né? Quero, e aí resvalo. Ah, meu Deus do céu, né? Então, aí a gente volta aqui e pensar o seguinte, quer dizer, Jesus volta, né? E aí é o grande momento, né? Ele é crucificado, quer dizer, é feita uma injustiça, e nós, quando as injustiças vêm para nós, nós reclamamos, blasfemamos, nos revoltamos. E o que o Espiritismo nos diz? Não existe injustiça sem causa. Se eu estou sendo injustiçada agora, né, sem causa aparente, porque antes eu fugi, né? Antes eu passei ileso por alguma coisa que eu cometi, de algum crime, de algum equívoco, que agora eu estou pagando por isso, né? Ou então estou sendo provado na minha capacidade de aceitação, de resignação. Posso também ter pedido essa prova, dizer, não, meu Deus, eu quero passar pela prova para ver se eu tenho resignação suficiente. Então, nem sempre é uma expiação, às vezes é uma prova que vem para mim, né? Ou seja, uma expiação, ou seja, uma aprovação, eu tenho que resignadamente fazer o quê? Pedir forças a Deus para passar por aquilo. E aí Jesus volta, né? Jesus volta, e esse eu digo que é o grande momento da Páscoa, que todos falam de ressurreição, de renascimento, né? Que Jesus volta, aparece, e aí lá, olhando lá no Novo Testamento, né? Quer dizer, Maria está chorosa porque o corpo de Jesus desapareceu, ela chorando, desesperada, e ele chega para ela e pergunta, por que você está chorando? E ela acha que é o jardineiro, que é alguém, e diz, o corpo do mestre sumiu, onde é que ele está? Sabe onde é que é? Quando ela vê, Jesus, né? Ele estava ali, na frente dela, né? Claro, não era mais um corpo de carne, né? Mas a gente sabe que o espírito, né, pode se materializar. Óbvio que Jesus, né, o governador desse planeta, sabe lidar com as energias, com o ectoplasma, muito melhor que qualquer um de nós, né? Que qualquer médium de efeito físico. Ele podia condensar o ectoplasma, retirar do ambiente. Ele sabia muito bem fazer isso. Tanto que quando Tomé, duvida, ele diz assim, olha aqui a minha chaga, né? Porque não bastou matar Jesus, né? Longinos ainda vai e coloca a faca nele. E ele diz assim, a espada, e ele diz, olha minhas feridas, olha as minhas chagas, estão aqui. E por que ele manteve? Ele podia ter tirado tudo, né? Ele podia se apresentar integral. O Espiritismo nos mostra que os espíritos, né, manipulam os fluidos. Mas ele estava ali para mostrar, sou eu mesmo, né? É claro que se eu desencarnar e eu quiser que todo mundo me conheça, me veja, me reconheça, eu vou ter que aparecer com essa forma aqui, né? Mesmo que na espiritualidade eu prefira uma outra forma, um outro rosto, uma outra coisa, se eu não me apresentar dessa maneira, ninguém vai saber que sou eu, né? Então, ele manipula os fluidos e se mostra como é. Claro que quando Maria foi lá e falou, ninguém lhe deu crédito a ela, né? Mas depois ele se mostra aos discípulos, ele se mostra para Tomé, que no início duvidou, né? E ele disse, tá vendo? Os outros, você tem que ver para crer, né, Tomé? E depois ele vai para os 500 da Galileia, ele vai conversando com as outras pessoas, e ele se mostra e passa 40 dias entre todos, falando, se mostrando, né? E dizendo, olha, vocês estão vendo? A morte não existe. Então, Jesus matou a morte, né? Ele matou a morte, porque ele disse, morte não existe. Eu estou aqui, e assim como eu estou aqui, né, vocês também estarão, está aí a volta. E aí, né, fala-se de ressurreição, né?
não foi um caso de ele ressurgiu dos mortos, né? Ressurgiu porque ele não veio com o corpo físico, né? Ele veio com o corpo do perispírito, esse corpo fluídico que todos nós temos, né? Então ele ressurge. Agora, nós todos aqui estamos o quê? Reencarnados, né? Então, a ressurreição deu-se com ele, né? Porque ele não estava no seu corpo físico. Mas para que nós possamos nos libertar pouco a pouco, é preciso reencarnar, né? E ele falou isso para Nicodemos, né? É preciso voltar. Nicodemos não entendeu. Ele disse, mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, um homem velho? Ele disse, você não entende isso, Nicodemos, né? Você que é um homem tão sábio, tão inteligente, não conseguiu entender ainda. Mas tem tempo, né? Tem tempo. É assim como uma criança que faz perguntas, não, mas depois você vai entender, né? Depois você vai compreender, depois você vai. Então, Jesus depois ele vai, e é interessante que o momento da ascensão depois de Jesus, né? Que é relatado depois nos Atos, né? Que João vai mostrando, que estão todos juntos e que Jesus vai desaparecendo, né? E Jesus vai desaparecendo por quê? Porque ele vai, né, se desmaterializando, né? Quer dizer, dissolvendo toda a energia daquele corpo perispiritual, daquele ectoplasma. Vai sumindo, né? E ele vai embora, né? Vai ascender, como ele diz, ascendendo aos céus, né? Vai para a espiritualidade, retorna. Então, essa celebração da Páscoa, aí nós vemos aqui quanta lição que fica para nós espíritas. É o da ajuda, é o de sermos mais fraternos, lembrar que a ceia, né? Jesus ele compartilha com todos daquele seu momento, né? É o momento em que eu digo assim, olha, o sofrimento está chegando, então estaremos juntos, né? Ele vai dando sempre notícias de esperança. E ele termina dizendo que ele mandaria o Consolador, né, na passagem mais adiante no Novo Testamento, que ele ia embora, mas que voltaria o Consolador. E que o Espírito de verdade iria contar e falar de muitas outras coisas. E mandou para nós o Consolador, que é a doutrina espírita, né? Essa doutrina que nos faz compreender toda essa simbologia da Páscoa, todo esse momento doloroso por que Jesus passou, mas que nós também passamos os nossos momentos de solidão, de angústias, de tristezas. Lembrar que Jesus mostrou que era preciso compartilhar, lavando os pés de todos. Eu sou o Senhor, mas eu sirvo a todos aqui. E agora uns vão servir aos outros. Então, somos todos servidores do Cristo e servidores, então, uns dos outros, né? Então, é a celebração da Páscoa, é a celebração não da morte, mas da vida, né? Lembrando, então, que quando nós temos a notícia de que a morte, né, do corpo, ela é alguma coisa passageira, né? E ele dizendo assim que o grão de trigo precisa morrer para frutificar, precisamos morrer, o corpo precisa morrer para que nós possamos prosseguir, termos novos corpos, novos conhecimentos, né? E sermos mais felizes. E podermos cada vez mais, né, multiplicar e frutificar. Então, a mensagem da Páscoa é não uma mensagem de morte, mas uma mensagem de vida. E que todos nós possamos, né, viver bem. Eu só gostaria de ler, para exemplificar, uma historinha aqui, que eu acho que vinha muito a calhar, do Lindos Casos Chico Xavier, que, bom, já está na hora, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. E o pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra no viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. Ele era cego, né? 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca sozinho, sem ninguém. O Chico, o que ele fez? Alugou, eles chamam aqui de um pardierozinho. O enfermo foi asilado para tratamento médico. E aí nos faz lembrar a parábola do bom samaritano, né? O Chico lá recolhendo. Bom,
O médico foi lá, receitou, não cobrou nada, muito bem. O velhinho, tudo bem, ele precisava de uma enfermeira. O Chico, né, à noite, podia ficar com ele, mas durante o dia o Chico tinha que trabalhar. Ele precisava ganhar a vida dele, ele tinha que honrar os seus compromissos também, né? Bom, e aí o que ele fez, né? Ele fez assim, bom, e ele disse que por volta de 28 havia uma folha semanal em Pedro Leopoldo, e ele pediu que então publicassem nessa folha semanal alguém que pudesse prestar serviços ao cego de dia. À noite, ele próprio se responsabilizaria pelo doente, né? Alguém que pudesse ajudar. Sendo que 6 dias se passaram, ninguém se manifestava. Ao fim de uma semana, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se nós pudermos servir. Ah, como não? Entrem, minhas irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. E todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Decorrido 1 mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela última vez em prece com aquele velhinho que estava feliz. E quando o Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. Uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo respeitada e feliz. E essa história, para mim, é uma história de ressurreição e de vida. Eram 2 meretrizes muito conhecidas, o Chico as recebeu, elas se predispuseram ao trabalho, e aquele trabalho foi a sua redenção. Então, foi a vida, né? Foi o ressurgimento, foi a melhora, foi o renascimento dessas 2 criaturas. Então, que todos nós possamos, né, ressurgir, nos renovar e sermos mais felizes. E que possamos nos encontrar, né, não sei quando na espiritualidade, um dia dizendo: puxa, foi muito bom, a doutrina foi muito boa, nos renovamos e podamos agora sorrir, porque estamos prontos a servir Jesus. Não mais como Pedro, né, ali, tão ansioso, mas como João, que, né, veio depois a se transformar, era o filho de Maria, aquele que a serviu e que depois veio a ser Francisco. Então, que todos nós possamos, né, nos renovar a cada dia.